Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alexandre e nesse vídeo de hoje, antes de mais nada, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem se inscrevido no canal. O canal está engatinhando ainda, né? Estamos começando agora, está bem recente, é um canal pequeno, mas hoje a gente passou de 300 inscritos e para quem começou do zero há poucos dias atrás, para a gente já é motivo de alegria. Então, muito obrigado a cada um de vocês que tem se inscrevido. Se você está chegando agora, se esse é o seu primeiro vídeo no canal, eu te convido também a se inscrever, ative o sininho das notificações para que você seja notificado em cada vídeo novo que a gente vier a postar. E eu volto a dizer para vocês insistentemente, como eu tenho feito nos outros vídeos, que vem muito conteúdo bacana aí pela frente, muita coisa legal, então vale a pena se inscrever e ativar o sininho das notificações para acompanhar com a gente. Deixe também o seu like aí no vídeo, tá bom? Esse vídeo de hoje a gente vai estar respondendo algumas perguntas, né? A gente teve várias perguntas nos vídeos que a gente fez agora há poucos dias atrás, que é sobre o grupo de 12 velocidades da Absolute e também sobre a suspensão, né? O lançamento da nova suspensão da Absolute, que é a Absolute Prime EX, né, uma suspensão de 120 milímetros de curso com 34 milímetros de espessura na haste. E a gente teve várias perguntas, eu percebi que teve algumas perguntas até que mais de uma ou duas ou três pessoas fizeram as mesmas perguntas, então a gente vê que é uma dúvida que muitas pessoas têm. E nesse vídeo de hoje a gente vai estar respondendo essas perguntas, né? Eu já respondi a todos eles nos comentários, mas eu quero aproveitar e pegar o gancho dessas perguntas para estar passando para vocês aqui, que de repente é uma dúvida que você também tem, ou que alguém que você conhece tem essa dúvida, e a gente vai estar esclarecendo todas elas aqui. Vale muito a pena acompanhar esse vídeo até o final, que vem muita informação aqui útil e muito relevante para você aí que gosta de bike, que de repente está pensando em fazer um upgrade na sua bike, ou com esse grupo de 12 velocidades da Absolute, ou com a suspensão Absolute Prime EX. Se você está pensando em fazer um upgrade na sua bike com um desses dois itens, assista esse vídeo até o final, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. E digo a você também que está chegando agora no canal, dá uma olhadinha no nosso canal aí, que tem muito vídeo legal que a gente já postou alguns dias atrás. Tem muito conteúdo bacana e muita coisa legal aí. Dá uma olhadinha que com certeza você vai encontrar algum vídeo que vai estar te ajudando em alguma coisa aí. Então, bora lá responder todas essas perguntas. Bom, voltamos aqui e primeiro de tudo a gente vai começar falando sobre o grupo de 12 velocidades, né? Vou estar olhando aqui algumas perguntas que a gente recebeu lá nesse vídeo. Alguns inscritos fizeram algumas perguntas, né? Algumas não, foram várias. A gente respondeu todas lá, mas vou estar passando aqui para vocês agora algumas curiosidades e informações. Primeiro, começando aqui, sobre o grupo de 12 velocidades da Absolute. Mais de uma pessoa me fez essa mesma pergunta, que seria: esse grupo de 12 velocidades da Absolute, ele dá certo em qualquer bike? Sim, ele dá certo em qualquer bike, desde que essa bike tenha o movimento central padrão BSA, que é o de rosca, né? Ou até mesmo uma bike aí que tenha um press fit também é possível colocar. Então qualquer bike Aro 29 dá certo sim de estar colocando esse grupo sem nenhum problema, tá bom? Uma outra pergunta que também vai chegar nessa mesma questão que eu acabei de responder agora é o seguinte: me perguntaram aqui se em qualquer quadro de bike dá certo de deixar o chainline de maneira correta. O que é o chainline para você que talvez não sabe? O chainline é a linha de corrente efetiva. O que é a linha de corrente efetiva? Isso quer dizer que a coroa da sua bike ela precisa estar alinhada com o centro da sua catraca, né, do seu cassete. A coroa ela tem que bater a posição dela exatamente com o meio do cassete. Se essa coroa está mais para o lado de repente da catraca pequena ou mais para o lado da catraca grande, essa linha de corrente que é o chainline ela vai estar fora de padrão. E isso vai acarretar alguns problemas que a gente vai falar logo a seguir. Então, assim, a dúvida do inscrito era se qualquer quadro, se em qualquer bike,
é possível deixar o alinhamento de corrente correto, né, para uma coroa por 12 catracas atrás, que é o caso do grupo Absolute de 12 velocidades. E eu respondo a vocês que sim, em qualquer bike é possível deixar o alinhamento de corrente correto. Quais as maneiras que você tem para resolver isso e deixar feito de maneira correta? Claro, se você levar para um mecânico capacitado fazer isso para você, ele vai ter todas essas informações, ele sabe o que fazer, mas caso o seu mecânico talvez não saiba como resolver isso para você, enfim, vai aqui as dicas. Primeiro de tudo, no movimento central da grande maioria das bikes, principalmente bikes de entrada e até algumas intermediárias, algumas não, né? Muitas das intermediárias, elas usam o padrão de movimento central BSA, que é o de rosca, como eu falei agora há pouco. Acho que a grande maioria das bikes. Esse movimento central de rosca, como você vai estar usando o pé de vela que normalmente vem com o grupo, que é o pé de vela da Absolute também, ele é um pé de vela que o pessoal costuma chamar, né, de padrão Holotech, que é o eixo integrado. E esse movimento central integrado, ele costuma ter uns anéis espaçadores. Normalmente são 3 anéis e em alguns quadros se usa somente 2. Isso vai depender de quadro para quadro. Mas volto a dizer, o seu mecânico vai saber a forma correta de estar fazendo isso. Esses anéis espaçadores, eles estão ali para isso, para acertar essa linha de corrente, para acertar o chainline. Você pode colocar os anéis espaçadores ou do lado do movimento central, que fica para o lado da coroa, né, do lado direito da bike, ou do lado esquerdo, ou você pode dividir. Por exemplo, você pode colocar um do lado da coroa e 2 do lado esquerdo da bike, e vice-versa. Você pode colocar 2 do lado da coroa, ou você pode não colocar nenhum do lado da coroa. Mas onde eu quero chegar com isso? Você pega esse anel espaçador, normalmente o que tem acontecido é o quê? A coroa, ela tem ficado mais para o lado da catraca pequena, certo? E com isso, quando você usa nas catracas grandes do cassete, principalmente na de 50 dentes, você percebe que a corrente ela está trabalhando muito na diagonal. Ela trabalha torcida. Então, para resolver isso, o que o mecânico vai estar fazendo em primeiro lugar? Vai estar retirando todos os anéis espaçadores do lado direito e passando eles para o lado esquerdo. Com isso, o seu movimento central ele vai chegar mais para dentro do quadro e a sua coroa também vai mais para dentro do quadro. Normalmente, só isso já vai resolver e o alinhamento de corrente vai ficar correto. Caso ainda não resolva, vamos supor que tirou todos os anéis espaçadores do lado ali da coroa e ainda assim essa coroa está para o lado direito, mais para o lado da catraca pequena, você coloca lá na catraca grande e percebe que essa corrente está muito torcida, não está dando alinhamento com o meio do cassete, aí vai entrar uma outra questão. O pé de vela que acompanha esse grupo de 12 velocidades é um pé de vela que a coroa ela tem a fixação Direct Mount. Essas coroas elas têm opções diferentes de offset. O que é o offset? É uma inclinação, uma curvatura que essa coroa tem para o lado de dentro do quadro, ou seja, a coroa vai ficar mais jogada para o lado de dentro do quadro. Suponhamos que aqui é o lado de dentro do quadro, e a coroa ela tem essa curvatura para ser jogada para o lado de dentro aqui. E tem coroa que não tem offset, e a grande maioria dos pé de velas da Absolute, pelo menos os que a gente tem montado lá na loja, eles não têm offset na coroa. A coroa ela é plana, ela é reta. Aqui está o quadro, aqui está a coroa. Ela é reta, plana. Ou seja, ela é 0 de offset. E você tem a opção de coroa com 3 mm de offset e com 6, que é mais curvada ainda para dentro do quadro. Então tem 3 mm, 6 mm ou 0 mm, que é o que eu disse que a grande maioria vem. Coroa plana. Então se o seu pé de vela, se a sua coroa não está dando alinhamento de corrente com o meio do cassete, ainda que já tenha sido tirado todos os espaçadores do lado direito, como eu disse, qual é a opção? Trocar a coroa e colocar uma coroa com 3 mm ou até com 6 mm de offset, dependendo da situação. E isso o seu mecânico vai ter que avaliar para você se vai ser com 3 ou com 6, qual a melhor opção para que essa linha de corrente fique adequada, certo? Então, volto a dizer, dá para fazer o alinhamento de corrente em qualquer bike, em qualquer quadro, com os anéis espaçadores do movimento central em primeiro lugar, que esse você faz sem custo algum, é só trocar de lugar, você não precisa gastar para isso. E caso só com os anéis espaçadores não resolva, você tem a opção de trocar a coroa. É algo que vai te gerar um custo, mas vai resolver o seu problema. Então,
Dessa maneira, você consegue alinhar, fazer o chainline em qualquer bike com esse grupo de 12 velocidades. Tá bom? Então, espero que dessa maneira tenha ficado claro, que dê para vocês entender. E é isso. Vamos para a próxima pergunta aqui. Só um segundinho que nós vamos olhar aqui. Certo, aqui uma outra pergunta que também me fizeram bastante, que também está relacionada ao chainline. Ah, por que quando eu coloco na catraca de 50 dentes do cassete e eu pedalo para trás, a corrente desce uma, duas ou três catracas quando pedala para trás? É o chainline que não está correto. Essa coroa provavelmente está mais para o lado das catracas pequenas do que no meio do cassete onde ela deveria estar. Como que você vai corrigir isso? Da maneira que eu acabei de citar agora, na última pergunta que eu respondi, tá? Com os anéis espaçadores ou com a coroa com offset. Mas tem um detalhe que eu sempre digo para todos os meus clientes. Essa questão de você pedalar para trás e a corrente descer é algo que eu acho que ninguém nem deveria se preocupar com isso. Claro, se isso está acontecendo é um sintoma de que o chainline está errado, mas isso não vai acontecer de você pedalar para trás. Por quê? Se você está usando a catraca de 50 dentes, né, que é a marcha mais reduzida, mais leve que você tem na bike, quer dizer que você vai estar numa subida bastante pesada. Se você está numa subida, você não vai ter como nem parar de pedalar. Quanto menos pedalar para trás. Sem chance de você pedalar para trás quando você está usando a catraca de 50 dentes. Você só vai usar ela numa subida, e numa subida você não vai parar de pedalar. E muito menos pedalar para trás, como eu disse. Então é algo que não tem possibilidade alguma de acontecer quando você está usando essa catraca de 50 dentes. Mas, em todo caso, isso quer dizer sim que o chainline está errado. Ele precisa ser corrigido. Porque um chainline errado, o que ele vai trazer de prejuízo para você? Essa corrente ela vai trabalhar desalinhada quando você está usando as catracas maiores e ela vai, consequentemente, reduzir um pouco a vida útil. Ela vai ter um desgaste prematuro. Mas é isso. E para finalizar aqui, uma última pergunta também que me perguntaram diversas vezes lá no vídeo é o seguinte. Qualquer cubo dá certo de montar esse grupo de 12 velocidades da Absolute? Sim, qualquer cubo, desde que o cubo seja cassete, tá? Se for um cubo de rosca ali, que você usava uma catraca de rosca, infelizmente não, você vai ter que trocar o cubo. Mas se o cubo da sua bike é um cubo cassete, que tinha ali talvez 8 velocidades, 9 ou 10, ou até mesmo 11, ele vai encaixar esse cassete de 12 velocidades sem nenhum problema, sem nenhum tipo de adaptação. Às vezes quando você vai comprar um cubo, por exemplo, no Mercado Livre, você vê lá a descrição, cubo cassete para 8, 9 e 10 velocidades. Acontece demais de estar na descrição dessa maneira. Aquele cubo que lá na descrição fala que é para 8, 9 e 10 velocidades, ele serve para esse cassete de 12 velocidades sem nenhum problema, sem nenhuma adaptação. Ele vai funcionar de maneira perfeita, não precisa adaptar, você não precisa trocar o cubo da sua bike caso você já tenha um cubo cassete, como eu disse, com 8, 9, 10 ou 11 velocidades. Ele vai pegar esse grupo de 12 velocidades sem nenhum problema, ainda que seja um cubo simples, por exemplo, um cubo Shimano, da linha mais básica ali. Se ele já for de cassete, ele vai pegar esse grupo de 12 velocidades sem nenhum problema, mesmo que seu cubo não seja Shimano, seja um cubo aí Chunfeng, Haiguan, enfim, um Vezan, seja qual marca for esse cubo, se ele for cassete, ele vai dar certo, pode comprar o grupo, sem medo de dar errado, não há necessidade alguma de estar trocando esse cubo. Bom, sobre o grupo de 12 velocidades, essas foram as perguntas mais recorrentes e eu acho que era muito bacana trazer essas informações para vocês. E agora vamos passar para a suspensão aqui para a gente não estender demais o vídeo. Na suspensão, né, Absolute Prime X, no vídeo da suspensão a gente teve algumas perguntas também que eu vou estar passando para vocês aqui. Uma das que mais foram feitas lá é o seguinte. Se esses 20 milímetros a mais de curso, né, que a suspensão tem por ela ser de 120 milímetros, quando a grande maioria das suspensões é de 100, então se você vai colocar essa Prime X e ela tem 120 milímetros, então ela vai ter 20 milímetros a mais de curso. Então a pergunta que a maioria das pessoas me fizeram é se esses 20 milímetros a mais não vai forçar a geometria do quadro, não vai estar estragando o quadro ou quebrando o quadro, enfim. Gente, não tem chance alguma, não tem perigo nenhum desses 20 milímetros a mais na suspensão danificar o seu quadro,
forçar a geometria dele de forma alguma. Podem comprar essa suspensão sem medo, podem montar ela na bike sem medo, que não tem chance de estar danificando o quadro. 20 milímetros é muito pouco, é apenas 2 centímetros a mais. A frente da bike ela tende a subir um pouquinho, mas você precisa entender que você, ciclista, quando você subir em cima da bike, ela vai abaixar ali 1, 2 centímetros no mínimo, com o seu peso em cima. Então ela volta praticamente para a posição original que ela teria com uma suspensão de 100 milímetros. Somente você subir em cima da bike, você vai perceber que a sua suspensão ela vai abaixar um pouquinho e ela retorna quase que para a posição original. Sem falar que a gente, por exemplo, a gente montou, a gente fez o vídeo agora, vocês viram que a gente instalou essa suspensão numa bike Venzo, e essa bike ela tinha uma suspensão de 100 milímetros que foi retirada e a gente colocou a Prime X com 120. A diferença foi mínima de altura na bike, muito pouco, então não tem perigo nenhum de estar danificando a sua bike. Uma outra pergunta aqui, que também mais de uma pessoa me fez, né, no vídeo da suspensão, é se esses 20 milímetros a mais de curso que a suspensão tem, se ele vai abrir um pouco a angulação da caixa de direção ali, né, em relação ao solo, ao chão, e se isso tem alguma possibilidade de prejudicar o desempenho do atleta no plano ali, no estradão. Eu acho que é do conhecimento da maioria de vocês que quando você tem uma bicicleta com uma angulação de caixa de direção um pouco mais aberta, você tem ganhos e você tem um pouco de percas. Quais os ganhos? Isso favorece você transpor obstáculos, né? Favorece você em trilhas técnicas pelo fato da caixa de direção estar mais inclinada, né, mais aberta, do que quando a caixa de direção, né, a suspensão está mais reta ali em direção ao solo. Então essa caixa de direção mais aberta ela te traz esse benefício, ela torna essa bicicleta mais estável, ela torna a bicicleta mais fácil para transpor obstáculos e te ajuda aí em trilhas mais técnicas. Por outro lado, você tende a perder um pouquinho de desempenho aí no estradão, nos retões, mas essa perca de desempenho ela é pouca, ela não é nada muito significante que vai te atrapalhar tanto. E respondendo aqui a pergunta que foi feita, esses 20 milímetros a mais vai subir um pouquinho à frente da bike, não é muito, é pouco. Posso dizer a vocês porque, como eu disse, eu montei na bicicleta e a gente pôde ver e observar essa bike pessoalmente. Então esses 20 milímetros ele vai subir muito pouco à frente da bike. Com o peso do atleta em cima, do ciclista, essa bike já vai abaixar um pouquinho ali a suspensão, então a diferença ela é mínima. É muito pouco que vai subir. E a caixa de direção, a angulação da direção ali da suspensão em relação ao solo, ela tende, se sobe um pouco à frente da bike, ela tende a fazer isso, abrir um pouquinho. Mas também é muito pouco. Não é nada que vai prejudicar o seu desempenho aí no estradão, tá? É muito pouca diferença, é coisa mínima. Então, quanto a isso, fiquem tranquilos, não tem nenhuma possibilidade aí de te prejudicar o seu desempenho. Haja visto que a diferença vai ser muito pequena em relação a esses 20 milímetros, vai abrir muito pouco a caixa de direção. E uma outra pergunta aqui para finalizar, que eu acredito que essa é a última que a gente separou, deixa eu só conferir aqui. Me perguntaram também se ela tem ajuste de retorno, né? Porque a Prime SL, que era o modelo anterior, não tinha ajuste de retorno. E a Prime X, infelizmente, ela não tem também o ajuste de retorno, ela continua vindo sem. Talvez esse seja um ponto negativo dessa suspensão, mas nada que tire dela, na minha opinião, o título de melhor custo-benefício de suspensão nessa faixa de preço. Ainda que ela não tenha esse ajuste de retorno, para mim, na minha opinião, ela continua sendo o melhor custo-benefício disparado que a gente tem hoje no mercado, falando em suspensão nessa faixa de preço. Agora, para finalizar, a última pergunta também, que eu acho muito relevante, muito importante a gente falar para vocês, é o seguinte. Se você comprar, né, as pessoas me perguntaram se comprar essa suspensão, se seria ideal fazer uma revisão nela antes de montar, né, para estar lubrificando. E sim, eu indico a você que comprar a Absolute Prime, seja essa modelo X, né, ou ainda que você compre o modelo anterior, que é a Prime SL, 100 mm de curso, tanto a Prime SL quanto a Prime X, se você comprar ela nova, antes de montar, eu te indico fazer uma revisão. Leve a um mecânico capacitado, da sua confiança, e peça a ele para desmontar toda essa suspensão, abrir ela toda, para estar lubrificando ela de maneira adequada. É uma suspensão muito boa, funciona muito bem.
mas ela vem de fábrica com pouquíssima lubrificação, para não dizer que ela vem com quase nada de lubrificação. Então, assim, é um custo a mais que você vai ter com essa suspensão, mas vale muito a pena fazer isso, porque isso vai evitar que ela dê futuros problemas e vai fazer com que ela funcione muito melhor. Então não é nada muito caro para fazer uma revisão dessa. Eu te indico até fazer antes mesmo de montar na bike, porque quando montar na bike você já vai estar despreocupado, ela vai estar lubrificada de maneira adequada após essa revisão e com certeza ela vai funcionar por muito tempo sem te dar nenhum problema. Então comprou a suspensão, antes de montar, faça uma revisão nela para lubrificar de maneira adequada. E por aqui a gente encerra o vídeo, talvez ficou um pouco longo, mas eu quis deixar muito bem explicado para que vocês possam entender e não fique nenhuma dúvida. Então se você chegou aqui até o final desse vídeo, muito obrigado por acompanhar, deixa aí o seu like, tá bom? Se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho das notificações e dá uma olhada aí no canal, que tem muito vídeo legal, inclusive tem o vídeo sobre a suspensão que a gente fez e também sobre o grupo de 12 velocidades da Absolute. Assista aí e valeu, até o próximo vídeo, um abraço, fiquem todos com Deus.